Ucrânia. Como é que você avalia a estratégia dos Estados Unidos para a América Latina sob o governo Donald Trump? A estratégia está expressa no Paraguai, na Argentina, no Equador, El Salvador, no Brasil. É colocar governos de extrema-direita, governos à imagem e semelhança do Trump, e afastar qualquer relação com a China e impor os interesses norte-americanos hegemônicos aqui nos países, com relação, seja as coisas estratégicas, big techs, terras raras, mas também mercados, controle da economia dos países e principalmente controle político. Quando o Trump faz um tarifaço, que agora praticamente se revogou, mas coloca no pacote uma intervenção política na Suprema Corte, no parlamento e na democracia brasileira, exigindo que o governo brasileiro anistiasse o Bolsonaro e aplica sanções aos ministros do Supremo do Brasil, isso significa que a soberania brasileira está sendo agredida e que a Constituição brasileira, inclusive, está sendo agredida, porque a nossa Constituição exige que a gente defenda a autonomia, a determinação do Brasil, dos povos, a não intervenção nos outros países, a paz, a solução pacífica dos conflitos internacionais. Nós temos, vamos dizer assim, valores constitucionais para ser defendido. E vejo que é inaceitável o que está acontecendo na Venezuela. Ela escreveu um artigo sobre a Corina, né? Nada justifica, certo? E comprar pelo valor de face que a Venezuela é uma ditadura e isso permite uma intervenção militar, certo? Amanhã é com o Brasil, porque isso já quase aconteceu, né? E nós estamos assistindo. Quando um governo fala que vai comprar um país, anexar outro e ocupar outro, se nós não nos defendermos e não defendemos países que são ameaçados, então qual é o futuro da humanidade? Qual é a sua avaliação da política do governo Lula em relação à Venezuela? Você está de acordo com as atitudes tomadas desde julho de 2024, quando a ordem presidencial foi não reconhecer a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais, mesmo depois da decisão da Suprema Corte venezuelana, e depois vetar a entrada da Venezuela no BRICS? E agora, diante dessa escalada, manter uma postura crítica aos Estados Unidos, mas bastante discreta? Veja bem, se o Brasil for valorar e opinar sobre a eleição dos outros países, vai ter que opinar sobre todos os países. Então teria que, por exemplo, dizer que o Novoa, ao decretar estado de sítio em 7 estados, províncias do Equador, certo? Fraudou uma eleição. Então eu prefiro que o Brasil se mantenha dentro da sua Constituição. Eu sou totalmente contrário a vetar a Venezuela para entrar nos BRICS, porque o Egito está nos BRICS. Não vou falar da Arábia Saudita, vou falar do Egito. No Egito houve eleição democrática, depois de ditadura, praticamente, né? Um partido ganhou. Elegeu a maioria do parlamento, elegeu o presidente da República. Foi fechado o parlamento, o partido foi reprimido barbaramente, todas as manifestações. O presidente eleito foi condenado à morte, só não foi enforcado porque morreu na prisão. Então o Egito é uma democracia. Então, eu, sinceramente, nunca compreendi por que o nosso governo vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. Se faz parte dos BRICS um país como o Egito. E creio que o Brasil deve se ater à sua Constituição. O problema dos venezuelanos, os venezuelanos resolvem. O Brasil pode servir de intermediário, de árbitro, procurar. Agora, dizer se tem democracia ou não num país ou outro, isso não tem sido, historicamente, certo? Porque quando havia ditadura no Brasil, certo? Nós lutávamos contra a ditadura, mas muitos países reconheciam o governo. Mas o Brasil reconhece muitos governos que são governos ditatoriais. Parecia inteligência de outro mundo, mas era apenas Pix, telefone, pagar. Reconhece muitos governos que são governos ditatoriais. Infelizmente, nós caminhamos para essa situação com a Venezuela. O que não quer dizer que nós concordemos, como o caso de Cuba ou Nicarágua, que tudo que o governo faz. O governo brasileiro rompeu relações com o Nicarágua. Ou concordemos com as relações, vamos dizer assim, com o sistema político. Eu sempre falei,
eu defendo Cuba, mas não quer dizer que eu concordo com o sistema político. É uma realidade histórica de Cuba. Agora, eu não posso aceitar que há 60 anos os Estados Unidos bloqueie Cuba, sancione Cuba e inviabiliza Cuba, porque se não fosse os Estados Unidos, Cuba seria um país desenvolvido. Aliás, não é estranho que que o Brasil tenha rompido relações diplomáticas com a Nicarágua e não com Israel? É isso que eu estou falando. Essas medidas, elas chegam no momento que se você mesmo vai começar a entrar em contradição, porque os Estados Unidos fazem com o maior cinismo. O Trump não acabou de receber agora o rei, né? É rei da Arábia Saudita. Ele não está acusado internacionalmente de ter mandado assassinar, esquartejar um jornalista. Os Estados Unidos, o Brasil deve se guiar pelos seus interesses. E nosso interesse na Venezuela é muito grande. Que os americanos têm interesse na Venezuela, que eles querem se apropriar das riquezas da Venezuela, não estão nem preocupados com a democracia. Porque, inclusive, quando Chávez era presidente constitucional da Venezuela, foi dado um golpe de Estado com apoio norte-americano. Aliás, você repetiria a tua frase de 2002 hoje? Não, isso é completamente diferente. Você, em 2002... Sim. Não repetiria. Houve um golpe eu conheço a frase. Eu vou aqui retomar para a nossa audiência. Em 2002, você era presidente do PT, Chávez sofre um golpe de Estado em 11 de abril, e você declarou, perguntado à imprensa, qual era a posição do PT sobre o golpe na Venezuela, e você respondeu: se eu fosse venezuelano, eu estaria de armas na mão defendendo o governo Chávez. Eu não repetiria hoje, porque a realidade é outra, a situação é outra, o mundo é outro. Essas coisas eu falei porque realmente o Chávez tinha ganho uma eleição, era presidente constitucional da Venezuela. O que eu defendo é a não intervenção na Venezuela, o direito dos venezuelanos de defenderem a sua pátria, seu território, de uma agressão, porque é uma agressão. Vamos lembrar, só para lembrar, que em 1965, a República Dominicana foi eleito um governo constitucional, foi impedida a posse dele, e houve uma revolta popular para dar posse ao governo Bush, né? Não era Bush, era Bush, né? Juan Bosch. Juan Bosch, exatamente. E o povo se armou para defender, e houve uma divisão nas Forças Armadas. Os americanos fizeram uma intervenção e o Brasil mandou tropas. A ditadura mandou tropas. Aliás, foi o general Meira Matos, que era o general que criou a teoria aqui da guerra revolucionária do inimigo interno, que justificou depois toda a Operação Condor, toda a repressão na América Latina. Isso foi criado na escola lá sul do comando americano. E o Brasil mandou tropas, porque a ditadura... Os militares brasileiros nem lembram disso, apagaram isso da história das Forças Armadas brasileiras, porque foi uma vergonha. Então a gente, bom aprender as lições históricas. Viu? Não podemos, em hipótese alguma, temos que defender o direito de autodeterminação da Venezuela. Não podemos aceitar que os americanos não podem interferir em nenhum país da América Latina. Nós não podemos aceitar, porque vai ameaçar a Colômbia também. E amanhã ameaça o Brasil. Vão ameaçar Cuba? Não sei se vão ameaçar Cuba, porque a situação de Cuba... Não sei o que o Trump vai fazer. Porque a Rússia não está parada com relação à Venezuela, você vê as declarações oficiais do governo russo. Nem a China vai ficar parada. São declarações duras. Não, nem a China vai ficar parada, porque não ficaram na Síria. Na Síria, os americanos pararam porque o Irã e a Rússia impediram que a Rússia fizesse o que fez na Líbia, no Iraque, no Afeganistão. Aliás, os Estados Unidos fez a invasão do Afeganistão, 20 anos depois saiu de maneira vergonhosa, como do Vietnã em 75. O Iraque hoje está governado por... Quer dizer, os países vão acabar sendo governados por governos que não tem nada de democrático, mas que atendem os interesses americanos, porque o petróleo da Líbia é americano e europeu, o petróleo do Iraque é americano e europeu. Mas você acha que existe risco da escalada militar alcançar Cuba? Não acredito. Não vejo isso. Acho que... Não vejo que os Estados Unidos tenham, porque acho que a questão de Cuba hoje é mais uma questão até humanitária, né? Porque o bloqueio chegou a um ponto em Cuba, teve consequências tais que entrou em colapso o sistema energético, o sistema agrícola do país. Então há um esforço hoje, até dos países da União Europeia, de ajudar Cuba, da China, do Vietnã, da Rússia e países outros, né, como Irã, Turquia, vários países do mundo, para que Cuba reorganize a sua economia, seu sistema energético, seu sistema agrícola. E o próprio Brasil tem ajudado, direto e indiretamente também, e outros, o México tem ajudado muito. Porque nós não devemos ter dúvida
que nós estamos vendo na Argentina, a influência dos Estados Unidos para apoiar o Milei, então, o Brasil não deve aceitar isso. O Brasil sempre deve defender a autonomia, a independência dos povos, a não intervenção nos assuntos internos, a solução pacífica dos conflitos internacionais e a paz e a reorganização do sistema do direito internacional, das Nações Unidas, tudo ao contrário que o Trump defende, né? A desconstituição das Nações Unidas, da OMC, da Unesco, da OMS, da FAO, tudo aquilo que foi esforço depois da Segunda Guerra Mundial. E, ao mesmo tempo, vamos criando um outro sistema nos BRICS, no Sul Global, que é um pouco a realidade do mundo de hoje. Você acha que no caso de uma invasão, uma possível invasão americana, a Venezuela tem capacidade de resistir aos Estados Unidos? Improvável, né? Porque depende de qual for a agressão. Se é para destruir a infraestrutura militar, logística ou mesmo petrolífera da Venezuela, fez isso com o Iraque, fez isso com a Líbia. A OTAN, aliás, não foi, a NATO também, não foi só os Estados Unidos, né? O que o Trump está tentando fazer, se eu entendo, é obrigar o Maduro a uma negociação que significa uma mudança de governo. É isso que ele está tentando. Ele está chantageando, pressionando, desestabilizando, sufocando a economia da Venezuela. E você acha que o Maduro vai aceitar isso? Pelo que tudo indica, não. Você aceitaria isso? Mas você aceitaria essas isso? perguntas do Breno eu nunca respondo. Você aceitaria isso? Eu não sou, primeiro, eu não sou Maduro, nem sou presidente de país nenhum, só sou um cidadão brasileiro. Eu não vou responder essa pergunta se eu aceitaria. Eu, pela minha história, pela minha vida, todo mundo sabe qual é a resposta.